Tudo Oi, minha bem? Boa linda! noite, Tudo amore. bem? Tudo muito Rosemary, legal, Bárbara, tudo bem. Caroline. Tô vendo aqui quem tá chegando. Bem-vindas. E aí, como é que tá o tempo aí, Adivinha? Tá... Jaqueline? Não, não, se bem que hoje o dia foi bem quente, mas agora caiu a temperatura. E por aí? Por Ah, aí, pelo é? jeito tá quente, pelo jeito Ah, tá frio, né? Sul? aqui, já viu, né? Tô aqui com o meu Pala Gaúcho, né? Tá bem friozinho, assim, É, chuvoso, frio. É bem o típico do mês né, da entrada de julho, né, do é, solstício. E o invernão agora é, começou a pegar eu forte aqui. imagino. Olha, vem chegando, ó, minhas queridas também, a Caroline, lá de Imigrantes, faz um trabalho lindo, Bem-vinda. Jaque, um trabalho lindo com o pessoal, direcionado à saúde mental, super empreendedora, líder, né, através do trabalho das danças. Depois nós vamos fazer uma live com elas e um Ah, trabalho lindo, bem-vinda, assim, também. Caroline, bem-vinda. Espero que a gente contribua de alguma forma com todas vocês que chegaram aí, tá? Eu acho que a gente pode, né, ir começando aos poucos. Então, para quem está aqui ao vivo, é um grande prazer, porque é sempre melhor estar ao vivo, né? É outra coisa. Mas para quem for assistir essa conversa aqui, essa live, num outro momento, também se sinta acolhida, se sinta bem recebida, né? E a gente vai continuar assim à disposição também para manter a conversa, né? Mesmo fora do ar, né? Então vamos começar o nosso papo hoje, Raca. Então vamos lá. Vamos Acho que lá, para vamos começar. quem viu a nossa chamada, a gente vai falar um pouco sobre liderança feminina, mas mais do que isso, é tentar compreender o que é esse liderar com o coração, né? Acho que até antecipando um pouquinho, a minha trajetória principal, né, minha trajetória profissional principal aconteceu dentro da empresa e uma boa parte da minha carreira foi atuando com o desenvolvimento de líderes, né, seja ministrando alguns treinamentos, né, construindo, onde eu ia lá e aplicava, mas a maior parte era trabalhando com consultorias que eram especializadas em desenvolvimento de liderança. Então, acho que aí nos últimos 10 anos, pelo menos, foi um grande foco que eu tive. E há mais ou menos aí 3 anos, eu comecei uma transição de carreira e hoje eu atuo de uma forma como psicóloga, né? Eu voltei a atuar um pouco mais na área mais clínica, voltado mais para as pessoas dentro de um outro contexto. E falar de liderança feminina hoje, que vai ser a nossa pauta, não tem a ver só com construir um programa. Tem a ver com a minha própria história, né? Com a minha própria autoliderança, com a minha capacidade de empreender, de mudar tudo, né? Porque afinal eu estava na empresa, assegurada de alguma forma, e aí quando eu saí, começou a depender totalmente de mim. E isso foi um grande desafio. Então, estudar essa liderança, esses princípios, esses novos princípios da liderança, não é só algo casual, né? Tem a ver com a minha história. Assim, eu precisei aprender a liderar a minha vida de novo, né? Então, falar desse projeto para mim está sendo super especial, porque ele vai resumir um pouco da minha própria trajetória. Juntei tudo, né? Juntamos, né? Junto com a Raquel, juntou um pouco dessa história do que a gente aprende nessa liderança mais tradicional, dos moldes mais conhecidos no mundo corporativo, trazendo essa visão que o feminino acaba nos trazendo, né? Eu acho que é um pouco disso, né? É isso aí, eu acho, Jaque, que tu tá me escutando aí, que às vezes tranca. Tô, Tá me tô te escutando? escutando. Tá. Então,
eu acho que a gente podia pegar, né, o fluxo da tua fala e falar né, trocar uma ideia com as pessoas que estão entrando. Por que a gente decidiu criar o programa Desperta, né? E porque tu és né, quem está encabeçando, é a ponteira de lança do nosso programa, que a gente está construindo, né? Embora a gente já tenha né, assim, um esqueleto, um planejamento, recheado de matéria-prima, né? Que é a vida, que é o a autoliderança, né? As histórias da nossa vida, quando tu fala assim, né? Eu não caí de paraquedas criando um programa, né? Não cheguei aqui agora, né? Teoricamente, é a história da minha vida. E eu acho isso super importante, assim, super contundente para começar qualquer projeto, né? Porque é a gente poder colocar o nosso servir, mas ter um conhecimento de causa por trás. E o conhecimento de causa por trás é a nossa vida, os nossos desafios, os lugares onde a gente trabalhou, as coisas que a gente passou, né, Jaque? E eu acho até que antes de a gente falar do Desperta, a gente teve um momento que a gente se conheceu, né? Eu vindo do Sul, indo para São Paulo, a gente também faz treinamento, né? E o quanto nós tivemos assim uma liga, né? E quanto nós compartilhamos as nossas ideias de projetos de vida. Então, eu acho que foi muito auspicioso também este encontro, né? Trabalhando com as teorias sistêmicas e com o pensamento sistêmico e com as possibilidades quânticas, né? Através do curso que a gente foi fazer, né? E falar para a turma que está chegando, nós nos encontramos num curso no Instituto Rex Thomas de triângulo sistêmico, né, Jaque? Que também é uma abordagem maravilhosa que a gente vai estar trabalhando. E então eu já que teve uma liga, teve uma empatia, teve uma troca muito legal, muito especial, que ficou, né? Porque nós fizemos ano passado e a gente não se perdeu e nós estávamos em férias na praia e aí começamos a fazer a reunião, né, Jaque? E que não podia parar e que a gente tinha que ter fôlego para colocar os nossos sonhos e as nossas aspirações desse novo ciclo, né? Então, eu falo isso porque a gente tem as histórias individuais de cada uma e tem esse ciclo que está acontecendo, né, da nossa reunião através desse curso, né, dessa formação que de alguma maneira nos uniu, né, nos uniu ou nos reuniu. Então, nas outras lives a gente pode falar um pouquinho também sobre isso, né, o que nos uniu, que eu acho bem legal. Né, Jaque? Mas aí, então, eu penso que a gente poderia falar, Jaque, um pouco assim então, agora, né, do programa Desperta, assim, quais são as diretrizes, né, Jaque? E eu faço essa pergunta para ti porque tu é a pessoa que está encabeçando, né, diante de todo esse teu tempo no trabalho corporativo. Claro, depois eu vou falar de mim, a gente pode fazer um bate-bola, mas mas tu como a líder nesse programa, né? Eu sou número 2, tu é número 1, né? Tu tá no território São Paulo, é a turma, né? Que tu tem uma relação e tudo. E eu então queria te ouvir, né? E também já te ouvi, mas quero te ouvir na live e também explicar para o pessoal quais são as diretrizes, né? Do programa Desperta. Com certeza, pode falar disso, com certeza. Eu acho que, assim, é importante a gente entender primeiro o que é uma formação de liderança, né? O que é um líder, né? Quando a gente fala disso. Acho que a premissa de uma formação dessa habilidade, dessa competência, o nome que a gente queira dar, né? Passa pelo lugar da autoliderança, como a gente falou, ou seja, como eu ordeno, como eu me organizo internamente, como eu organizo a minha vida, planejo a minha vida, realizo aquilo que eu desejo, alcanço os meus propósitos. E quando a gente passa a liderar as outras pessoas, isso muda um pouco porque a gente começa, os nossos propósitos é através das pessoas. Então, a essência de qualquer programa de liderança é trabalhar essa habilidade, essa capacidade, como que eu alcanço resultados, seja dentro de uma organização, seja dentro da minha, como autônoma, como empreendedora, como empresária, como eu vou
influenciar as pessoas ou vou contribuir para que as pessoas, para que através das pessoas esses objetivos sejam conquistados. Eu acho que isso é uma parte importante. Em geral, quando a gente vai para os programas mais tradicionais de liderança, a gente vai aprender princípios que, sei lá, há quantos anos, há quantas décadas que a gente já discute, né? Que passa pela como eu comunico com a minha equipe, como eu motivo essa equipe, como eu transformo essas pessoas ali em profissionais mais, sei lá, mais produtivos, de alta performance, etc. Então, a gente tem princípios muito parecidos, né, quando você passa por formação de liderança. O que eu descobri dentro da liderança feminina e que eu acho que reuniu a construção dos pilares e também o convite para você estar junto comigo nesse projeto, né? E quando a gente... tudo que a gente vai aprendendo dentro do mundo dos negócios, na maioria dos casos, está muito pautado em competição, em meritocracia, em bater meta, em resultados imediatos, porque a organização hoje ela está muito voltada para aquele tipo de resultado que você consegue visualizar mais rápido. Dificilmente você enxerga uma organização que de verdade pensa a longo prazo e nos seus impactos do ponto de vista da sociedade, né, do ponto de vista de um capitalismo, né, de gerar um capitalismo mais consciente. Então, tem inclusive muitas consequências por estar fazendo, sei lá, tomando decisões de qualquer jeito, e aí colhe essas consequências depois. E quem é a empresa, né? A empresa é feita de pessoas. E quem lidera essas pessoas? Se a consciência desses líderes não se modifica, a gente continua com os mesmos moldes, trabalhando com os moldes da competição, com os moldes do que eu acabei de falar. É uma repetição. Quando eu saí do mundo corporativo, eu realmente comecei a transitar a minha carreira. E nesse processo de transitar a minha carreira, eu parei de buscar padrões em todos os sentidos, né, em todos os aspectos, inclusive a forma de atuar. Então, eu parei de olhar para fora, tudo que eu tinha, de alguma forma, aprendido até ali. Você está me ouvindo, Raca? Voltou. Então, eu estou te escutando meio ruimzinho. Tá bom, vai lá. De lugar aqui na minha casa, porque está um tempo chuvoso. E talvez seja isso. Pode ir falando que eu estou te escutando. Melhorou? Aqui, mas estou a postos. Olha que queridas, ó, a Noelane e a Auri trabalharam comigo. Que bonitinha, que lindas. Bem-vindas. Que coisa linda. Inclusive, vivemos juntas algumas histórias, né? Que bom ter vocês aqui, mais uma vez. Então, voltando, né? Deixa eu recapitular aqui o que eu estava falando. Vou recapitular de um ponto que eu lembro aqui, tá? Se eu vou repetir alguma coisa, me perdoem. Mas o fato que a gente, dentro das organizações, a gente é imediatista. Vou deixar você sentar. Deu. Então tá bom. Pode ir. O fato é que hoje, nas organizações, a gente é imediatista, tem muitos moldes, né? E quando eu saí da organização, foi o que eu fiz. Eu comecei a questionar um pouco desses moldes todos, né? De tudo que eu tinha aprendido. Então, foi uma pausa muito importante de autoconhecimento, de buscar para dentro de mim realmente o que faria sentido a partir daquele momento, né? Profissionalmente e pessoalmente, né? Aliás, começar inverso, né? Primeiro pessoalmente, depois profissionalmente. E aí, nesse lugar de ir para dentro, eu comecei a compreender melhor o que era esse tal do feminino e o tal do masculino. O que eram essas características, para onde me levava a resgatar o feminino e para onde me levava a resgatar o masculino funcional, o masculino saudável. Porque hoje a gente vive numa sociedade patriarcal, onde esse masculino está disfuncional. E quando ele está disfuncional, a gente exacerba na competição, nas discussões, na guerra, não só a guerra externa, né, mas a guerra interna mesmo, né? Então a gente está o tempo todo disputando espaço, muito conectado com a sobrevivência, muito preocupado com uma série de coisas.
E isso vai desligando a gente de dentro. Ao ir para dentro, eu fui compreender o que era resgatar o meu feminino, o que era resgatar a minha essência, quem eu sou aqui no meio disso tudo, né? E nessa fase da minha vida, que eu acabei me dedicando mais ao autoconhecimento mesmo, deu uma pausa total, assim. Nessa fase, eu desliguei um pouco da minha manifestação, da ação, sabe? Porque eu sempre estava agindo, eu sempre estava correndo de um lado para o outro, e ali eu pausei. Quando eu pausei, eu fui compreender novas formas de ver o mundo. E aí eu pausei durante o tempo, me reconectei, entendi como eu gostaria de contribuir, comecei a mudar a minha perspectiva. Estão ouvindo? Tá ouvindo? Está ouvindo? Trancou, né? Voltou. Trancou. Agora Então, voltou. quando eu fiz esse movimento, só para concluir, eu quero te ouvir um pouquinho também. Quando eu fiz esse movimento de parar tudo, desliguei tudo que eu tinha aprendido. É como se eu pegasse um copinho ali de água que estava cheio, esvaziei esse copo e comecei a encher ele de novo. Mas eu fui preencher isso com uma base que vinha de dentro, já não vinha mais de fora. Nada do que eu tinha aprendido eu utilizei de novo, né? Eu fiz realmente um corte. Depois eu passei a compreender, e aí a gente vai se reintegrando, né? Comecei a me reintegrar. Quando eu fiz esse processo, aí eu entendi, não adianta só me reconectar comigo aqui dentro, me escutar. Eu preciso me manifestar, me colocar no mundo. Eu preciso levar o que eu acredito, os meus sonhos, as minhas ideias, tudo que eu descobri sobre mim, sobre essa nova perspectiva que já não era mais construída e que era uma perspectiva que eu busquei, que eu encontrei aqui dentro de mim. Mas não adiantava ficar só para mim, eu preciso me manifestar. E aí foi quando eu comecei a estudar um pouco mais dos princípios disso que eu tinha descoberto dentro das organizações. Esse primeiro afastamento, ele foi importante, porque eu dei um pouco as costas. Eu até falava assim, gente, eu não quero mais. Eu vou dar uma cindida para começar uma nova trajetória. Um beijo para você também, dona Neide. Eu vou começar uma nova trajetória. Então, quando eu pensei nisso, Raca, em algum momento eu dei as costas. Depois eu compreendi que não, que eu era uma soma de tudo isso. E toda essa experiência que eu tinha vivido no corporativo só me fortalecia, ele não me enfraquecia e eu também não precisava dar as costas para nada. Eu tinha que somar com tudo que eu tinha descoberto. E aí, para eu me manifestar nessa nova consciência, que foi o que modificou na minha vida, assim, totalmente, numa nova consciência que trazia cooperação, amor nas relações. Eu não tenho medo de falar de amor dentro de uma organização hoje. Eu tinha medo disso. De falar sobre cooperação, sobre empatia, sobre o papel que a empresa tem socialmente falando. Eu não tinha falando sobre nada disso, na verdade. Porque eu estava moldada e eu tinha medo de dizer por quê. Quando você vai para a organização, esses princípios, eles são subestimados. E se você começa a falar, é como se você tivesse essa humanização tira o poder da organização. E isso não é verdade. Prova disso é a minha própria história, porque quando eu fiz esse movimento, eu me senti e me sinto cada vez mais fortalecida, profissionalmente, inclusive, muito mais fortalecida. Se eu estivesse vivendo da mesma forma, com os mesmos princípios, provavelmente eu estaria ali dentro de uma média ali. Eu falo isso para mim, né, em relação aos meus sentimentos sobre como eu atuo, como eu trabalho, como eu entrego, como eu estou a serviço do mundo, das pessoas, das organizações. Então, assim, como eu disse no começo, para mim, ter construído, né, esse projeto, o Desperta, o que significa Desperta? É esse acordar mesmo, acorda, existe outra forma de liderar. Tá dando uma travadinha boa aí, você tá me ouvindo?
Travou, mas voltou de novo. Vamos lá. Então, assim, o vamos lá. desperta, né? Quando até a gente conversou, né? O desperta é isso assim, acorda, gente. Tem outra forma de fazer. Dá pra gente se manifestar no mundo no lugar onde a gente estimule a cooperação, a empatia, a manifestação do que tem melhor nas pessoas, não o que tem de pior. A minha experiência mostra que, infelizmente, dentro das empresas, muitas vezes a gente desperta o que tem de pior na gente porque a gente se desprega da gente mesmo, da nossa essência, do que pulsa, do que vibra, do que a gente faz melhor, de melhor para poder se enquadrar nas expectativas. É o tempo todo isso. E voltar para a empresa, voltar para a organização com um projeto desse, ou para os profissionais, né, para essa parte, para essa faceta que a gente tem, que é a maneira com que a gente entrega, que a gente trabalha, atua, voltar com um projeto que contempla esse lugar de escutar o que a gente tem dentro, o que tem de melhor, fortalece os nossos dons de verdade. Estou falando sozinha aqui. Sozinha não, né? Vocês estão aí. Acho que a Raquel está com problema da internet. Mas eu vou até concluir para quem está aqui. Então, assim, para mim foi extremamente importante fazer esse movimento de pausa e reconstrução para entender que eu tinha que voltar como contribuinte do mundo organizacional, seja com as empresas, seja com os profissionais, né? Ela está voltando aqui. Você tá aí, né? Vocês estão aí. A Raquel caiu aqui. A internet dela tá ruim, pecado. Peraí que eu vou. Ela tá voltando. Oi? Oi? Oi, oi? Tá de volta? Oi, Tá tô de ouvindo? volta. Então, Oi, assim, oi. eu vou, Tô de eu vou volta. resumir Pode um seguir. pouco, né? Assim, tudo isso. É que chega a ser uma coisa até que me empolga muito, porque. E é muito rápido, né? Em uma hora a gente não consegue falar. Mas, assim, o projeto Desperta é uma maneira que eu encontrei de contribuir, principalmente com mulheres que realmente desejam fazer alguma coisa diferente através dos seus trabalhos, através da sua atuação no mundo, sabe? Isso é real para mim hoje. Então, talvez se para alguém está ouvindo aí, isso não faz sentido, talvez o programa não seja para você, porque realmente é um programa para despertar uma nova forma de se colocar no mundo, levando o que o mundo precisa. E o mundo precisa de cooperação, precisa de que as pessoas tenham oportunidade de se manifestar, que as pessoas sejam mais felizes, que as pessoas, todas nós, né? A gente tem esse direito. Não precisa ser só no caminho da competitividade, no caminho da dureza que a gente aprende no mundo corporativo. Para isso existe esses princípios, né, da liderança, principalmente da liderança Shakti, que é onde eu me dediquei muito nos estudos, né, que resgata todos esses princípios de uma forma assim muito organizada, porque não é só o desejo de fazer a diferença no mundo, mas ele fala como a gente faz isso, como a gente desenvolve as habilidades certas para poder transformar as organizações e as relações. Entende? Esse é o poder desse programa, né? Não é só estimular o sonho, mas é como a gente coloca isso em prática de verdade, né? Raca, tá ruim, né? Tá, Tá meio ruim, mas vamos tocar. Vamos tocar. Só que se a gente pede desculpa para o pessoal que às vezes se trancar, né? Ou se a gente perder um pouco a conexão do raciocínio, é por conta né, de pegar as partes assim um pouco picadas assim uhum, das falas. Mas eu consegui pegar a essência do tá. que tu falou, tá? E deixa eu, agora eu vou voltar, pode Eu falar. acho, né, aqui que o. Uhum. Eu ia te Não, fazer pode uma pergunta, completar. mas pode falar o que você ia falar, perdão. Vai. Não, eu ia colocar
dentro do programa, né, Desperta, que a gente, né, fez um planejamento, elaborou, né, assim, as diretrizes e os pilares da onde a gente pretende trabalhar, né, onde tu coloca a questão da liderança Shakti, que a gente vai estar conversando nas outras lives. Tu falou algo extremamente importante também, que é o impacto, né? O impacto das formas de liderança tradicional, que é uma coisa que não se fala muito, né? Qual é o impacto de uma maneira pontual dentro da empresa, de uma forma ambiental, de uma liderança tradicional, né? Eu achei fantástico isso e também quando tu levanta essa pergunta assim, será que realmente essas lideranças tradicionais têm um pensamento a longo prazo, né? Como é esse longo prazo dessa liderança tradicional? Eu acho temas fundamentais assim de nós falarmos, né? Porque a liderança tradicional ela é muito orientada, como tu falou, para a meta, para a busca do resultado. E todo o resto, né, acaba ficando subjugado debaixo do tapete. E depois nós encontramos as pessoas doentes, né? Então, o que tem por trás da doença da pessoa, né? Primeiro vem a pessoa, né? Então, assim, a custa de que o buscar a meta, o resultado, a pressão, ter que tomar a decisão, ter que muitas vezes passar por cima de determinados princípios e valores que são extremamente importantes para as pessoas para atingir o resultado, né? Aquele resultado que muitas vezes também vem colado com um programa de reconhecimento que tem um foco super egóico, que a gente engole, cai naquilo, até as pessoas perceberem que, né, assim, quando a gente é demitido, por exemplo, né, e ganhou muitos programas e tudo mais, o que acontece? A gente vê que aquele programa não olhava para a pessoa, né? Olhava para a meta. Toda a trajetória da pessoa para chegar àquela meta, só que... né? Tudo que foi construído vai por água abaixo. Então, quando as pessoas se percebem muitas vezes nas empresas como um número, né? E nós temos milhões de casos, assim, milhões de situações de liderança, de grandes líderes que ajudaram a construir empresas, né? E de repente foram para a geladeira, foram escanteados e foram substituídos, aí suscita uma nova visão, né? E a pessoa? Onde fica a pessoa na empresa? Né? Onde fica a pessoa que estava presente antes da doença, né, Jaque? Acho que isso deve ter sido algo muito comum. Sabe uma coisa que eu acredito que o Desperta, né, que esse projeto tem como propósito principal, é a mudança da consciência. Porque essa busca de resultado das organizações, ela gera muitas... não é claro, porque o resultado ele passa a ser só, sei lá, o financeiro, por exemplo, o resultado financeiro. Então, não existe uma reflexão verdadeira a respeito do impacto de uma organização na sociedade. Porque antes de qualquer coisa que a gente faça, a organização, ela serve essa sociedade. Se a gente não tem a consciência de que a organização, que eu, como profissional, estou aqui a serviço de alguém, seja através de produto ou de serviço, mas né, de serviço, né, do ponto de vista do negócio dessa organização, eu preciso ter consciência que o papel de uma organização, essencialmente, é social. Ele tem impacto, então tudo que eu vou fazer aqui vai estar influenciando essa sociedade positiva ou negativamente. Se a minha consciência não muda sobre esse impacto, eu continuo correndo atrás das mesmas coisas que a grande maioria das empresas persegue, que são esses resultados aí, que é só o resultado financeiro. E aí só o resultado financeiro, na maior parte das vezes, também fazendo a mesma coisa, durante muito, muito tempo, repetindo as mesmas práticas. E aí, olha só o risco que as empresas estão passando hoje. Esse é um problema, não é só um risco, é um problema. A gente discute muito dentro da empresa a questão da inovação, da criatividade, de dar soluções novas, até porque a sociedade está de perna para o ar, de diversas maneiras, né? Não é só a doença,
A gente tem várias questões aqui, acho que vai caber falar só sobre isso em algum momento, né? Sobre quais as dores que a gente vem vivenciando e são reais. Acontece dentro da minha casa, né, na minha família, acontece aqui na rua, acontece dentro das instituições, dentro das escolas. Então, assim, se a gente não consegue compreender, né, verdadeiramente qual é o papel nosso papel profissional, qual é o papel das organizações, enquanto consciência, nada vai me fazer modificar o meu comportamento e o meio de alcançar resultados. Absolutamente nada. Eu vou continuar fazendo a mesma coisa, sabe por quê? Porque a gente está pautado nos moldes, principalmente que me levam para a escassez, para o medo. O tempo todo, medo de perder o emprego, medo do que vão achar de mim, medo disso, medo daquilo outro. É um negócio louco, né? E isso acaba exponenciando dentro da empresa, porque eu fico, às vezes, passando 20, 30 anos, mais que isso, dentro de uma corporação, ou de algumas, né, que seja, que eu passe lá por algumas empresas, eu fico esse tempo todo buscando alcançar essas metas que alguém me diz. Muitas vezes eu nem sei exatamente qual é o impacto real. Então, a falta de autoconsciência das pessoas, ou da maioria das pessoas, é tão grande que a gente passou a ser só um número dentro das empresas. Mais uma vez, o desperta a liderança feminina, e olha que coisa que é importante aqui, né? Liderança feminina, às vezes a gente ouve falar, é como se eu colocasse mulheres na liderança. Isso também é importante. A gente teve movimentos sociais extremamente importantes que levaram mulheres para liderar, coisa que antigamente isso não acontecia. Mas a proposta de falar sobre liderança feminina aqui não é essa. É de falar sobre como esses aspectos do feminino que leva a gente para dentro, que leva a gente para a criatividade, para a intuição, para o coração mesmo. Para dentro, a gente está muito aqui fora, buscando referências fora. Criatividade só vem de dentro, ninguém cria a partir de nada que está fora da gente. É só a partir de dentro. Então, resgatar essa conexão com o feminino muda a nossa consciência sobre o nosso papel, muda a nossa consciência sobre a gente. Uma vez que a gente muda a consciência, aí sim a gente vem para cá com a força do masculino, que é a força da ação, da manifestação, para vir para cá e falar o que a gente acredita. Eu acredito nisso, como eu falei no começo. As organizações, nós precisamos de cooperação, de amor, de coragem para olhar as reais necessidades sociais. E através do trabalho, porque não tem outra forma, através do trabalho transformar a realidade. Eu acredito e falo sobre isso agora em qualquer fórum que eu esteja, mas a gente precisa de coragem para se colocar no mundo, porque vai ter repressão, porque alguém fala, ah, isso é fácil você falar, por que não? Não é assim? Toda vez que a gente vem com alguma ideia nova, em qualquer contexto, a primeira coisa que deve acontecer é, tem certeza? Não é fácil assim. Então, a ideia de integrar essa força do feminino te leva para dentro, te empodera de você mesmo e daquilo que você é, em essência. E é você, que não é igual a nada nem ninguém. Isso é uma parte importante. Uma vez isso fortalecido, a gente vem aqui para fora e manifesta, porque a gente precisa, o mundo precisa das pessoas autênticas, das pessoas que acreditam em algo muito maior do que elas aprenderam, mas isso a gente precisa fazer uma trajetória, né? Uma trajetória para se reconhecer. É disso. Agora imagina a força que é você se fortalecer de você mesmo e vir para o mundo e falar e manifestar e contribuir e ajudar o outro com verdade, né? Ajudar o outro com paixão, com amor, com entusiasmo. As organizações, a gente vê uma falta de entusiasmo, às vezes generalizada, porque é um monte de gente cinza, preto e branco, não tem cor. Então, a ideia do despertar, mais do que tudo, é levar para esse tipo de resgate e ver que é possível, e é possível mesmo. E é possível, eu sou prova de que é possível, né? E, me fala uma coisa. E aí, o que a Raquel tem a ver com tudo isso, né? Lindeza.
Porque eu venho aqui com essa história aí do mundo corporativo e, como eu falei, eu mudei muito a minha consciência, né, sobre, inclusive, o que eu quero fazer na vida. O que eu quero fazer contribui muito mais do que talvez algum dia eu imaginei que eu pudesse contribuir. E aí, quando eu encontro alguém que tem uma história que é fora das organizações, certo? Mas é líder de si mesma, autônoma, traz aí técnicas maravilhosas, principalmente esse olhar sistêmico que as organizações precisam ter, porque esses sistemas estão doentes e a gente precisa entender como esses sistemas funcionam, entre outras coisas, né? Se apresenta um pouquinho, Raca, porque essas duas histórias vão fazer assim, vai fazer uma explosão, assim, super, super positiva, né? Porque a gente está reunindo as nossas histórias, os nossos dons, os nossos talentos, né? Conta um pouquinho. Então, eu acho, assim, sabe, Jaque, que eu sempre fui uma pessoa, assim, eu tenho características muito fortes de líder, assim, de fazer as coisas acontecer, de aglutinar pessoas para uma finalidade. E desde pequena eu tenho esse traço, assim. E eu te diria que é um traço que eu confesso que fui perdendo meu feminino. Hoje, assim, eu diria que fui assim, ó, não é fui perdendo, né? Porque senão não chegaria até aqui. Mas assim, machucado, judiado, né? Mas eu venho, né, sempre com muitos desafios desde pequena. Eu diria assim que a minha liderança, além de ser uma coisa inata minha, eu tenho muito forte, eu tenho esse perfil, ela partiu de uma necessidade, né, Jaque? Tipo assim, eu vim de uma família, eu nasci numa situação de falência, né? De ruir, o casamento do meu pai e da minha mãe ruindo, uma ruína financeira, uma né, falta de estrutura. Então, eu acho que as minhas habilidades inatas e a minha necessidade e os valores que eu também tive na minha família, principalmente do meu pai e da minha mãe, né? Me fizeram também ser muito resiliente em relação às coisas, né? E aprendi desde muito cedo a não negociar a minha dignidade, não negociar a minha liberdade. E esse caminho não foi fácil, sabe, Jaque? Porque eu paguei preço muito pesado, né, por manter essa visão, né? E eu acho que esse dom da visão tem tudo a ver com uma liderança Shakti. Acho que ele tem tudo a ver com o arquétipo do líder, né? Assim, a gente se sustentar na visão interna que a gente tem, nos valores internos, para buscar isso, para acreditar nisso, para suportar essa visão interna. Porque a gente é testado o tempo inteiro pela vida, né? E eu acho que essa forja, né? Essa forja durante toda a minha história e de pagar o preço por isso foi me levando ao lugar onde eu estou hoje, né? Não veio de graça assim na minha história, né? Então eu diria que a Raquel, dentro desse lugar onde a gente vai trabalhar agora, de liderança, me é muito... Quando eu falo que é confortável, é um confortável cheio de desafio, mas eu fui tão forjada que hoje eu te diria assim, eu não me assusto com pouca coisa, sabe? Pode me dar... Eu sou especialista em falência desde muito tempo. Então, essa necessidade da vida, né? De me forjar a buscar soluções, de manter, de não negociar a minha dignidade e de pagar o preço, principalmente por uma mulher dentro das empresas, de alguma forma eu fiz isso, né? E paguei os preços necessários. Preços né, de ficar... Né? Eu me lembro que lá na minha época até eu vi uma querida que entrou aqui, a Vicky, que é uma baita professora, uma baita líder, né? Eu me lembro que na nossa época, lá 19, 22 anos, que era aquela fase que nós íamos morar sozinha, né, e tudo mais. Então, o preço era não ter dinheiro para pagar o aluguel, né? O preço de viver a sua liderança era brigar com o chefe, como era o meu caso, né? Brigar com o chefe, não concordar e ficar sem comida na mesa, né? Então, coisas bem reais, né? Que eu vivi por conta de
de acreditar, né, que tinha uma outra forma de ser. E aí a minha experiência, né, já que em termos de liderança, desde pequena, depois ela foi se construindo no âmbito público, né? Então, assim, que daí entra um pouco da riqueza da nossa junção, assim, que tu tem essa experiência no meio corporativo e eu tenho essa experiência no meio público, né? Nas lideranças públicas, políticas, né? Trabalhei nos meios políticos durante muito tempo, né? Fui também trabalhei no meio corporativo, né? Fui secretária executiva da Ford, trabalhei na IBM, a minha formação em comércio exterior, então antes de, né, fiz curso de negociação internacional, de marketing internacional antes, né? Mas assim, eu tenho todo um currículo nessa área e de trabalhar no meio político que também, né, eu acho que me dá um passe, né, interessante para poder trabalhar e abordar o que a gente faz. Então essa é a Raquel, né? Eu tenho essa experiência no mundo corporativo, no mundo político, né? Aonde eu vejo a liderança assim, desde o começo a gente vê quantas mulheres, né? O quanto tem de campo para ocupar na liderança das mulheres no campo da política, né? E outra coisa fundamental, né? A formação de novas lideranças. Eu vou pegar um recorte, né? Por exemplo, do que acontece na minha cidade, mas que acontece no Rio Grande do Sul, acontece no Brasil. Não há interesse em formar novas lideranças, né? Tão pouco uma liderança Shakti, tão pouco uma liderança alicerçada, né? No feminino que tu falou, na cooperação, na mudança de paradigma, e olhar para a pessoa e perceber que ser mais humano não quer dizer que tu vai perder controle de buscar meta, porque tu vai se tornar uma pessoa mais humana, não quer dizer nada disso. Só que não interessa que nós tenhamos pessoas livres, né? Não interessa que a gente renove as lideranças, não interessa isso. Porque a liderança ela está atrelada ao uso de poder, né? Está atrelada ao uso de poder, né, Jaque? E aí, então, não interessa que as pessoas tenham poder sobre si mesma. Interessa que as pessoas sejam permanentemente permeáveis à manipulação. Então, não se desenvolve educação de valores, não se desenvolve educação da sensibilidade, não se desenvolve formações para desenvolver os dons inatos da pessoa. Já na escola não é assim, né? Então, a gente tem uma estrutura de sistema rude, ela é patriarcal e ela é muito rude ainda, sabe? Ela é extremamente rude. Jurássica. Ela é jurássica, né? Porque nós estamos vendo jurássica. Nós temos exemplos de empresas fantásticas que têm a visão do ganha-ganha, que têm a visão do investimento no humano e os funcionários estão felizes. Os funcionários estão utilizando seus dons, né? Os cursos e as formações são orientados pelos dons, são outras políticas dentro das empresas, né? E nós temos também, na própria área política, alguns grupos de trabalho que funcionam dessa maneira. Então, assim, mas e por que esses cases, por que esses casos não vêm à tona? Por que não se fala disso? Por que não se investe mais nisso, no meu caso, como política pública, né? Para que a gente possa investir em liderança? Porque a liderança ela está atrelada ao poder, né? Bueno, então, o que eu vejo no nosso programa Desperta como um ponto que nos une, né, Jaque, essa palavra está super manjada, né, do empoderamento, mas eu acho ela fantástica, né? Ainda e tudo que tem dentro dela, né? Que é a gente poder lembrar as pessoas quando tu fala assim, quando a gente fala de realizar sonho, às vezes isso parece tão clichê assim, né? Tu falou de uma coisa fantástica também que é os moldes e o medo, né? As pessoas estão condicionadas num lugar onde existem moldes e para sair daqueles moldes
seja no ambiente corporativo, seja no ambiente político, público, né? As pessoas ficam com medo, porque elas estão ali há muito tempo condicionadas naquele molde, né? Então, tem todo um medo do tipo assim, ó, será que dá, né? Será que eu saindo desse molde eu continuo no meu trabalho? Será que eu não perco o controle quando eu estou assim naquela zona de conforto do conhecido? É isso mesmo. Então, então essas duas frases suas... Pode falar, tô te ouvindo. Oi? Tô. Tá me ouvindo? Pode continuar. Tá. Então, eu acho que esses dois pontos que tu fala, né, dos moldes e dos medos e das necessidades, né? Porque os medos, eles não vêm à toa, eles vêm porque a gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade de manter os empregos do jeito que está, porque nós temos que pagar o aluguel. Os jovens têm que pegar o ônibus e têm que pagar os estudos, têm que ajudar os pais. Deixa eu só falar Então, né, esse medo de sair daquilo que é... Eu só vou complementar uma coisa aqui, senão eu perco, aí eu já te dou a palavra de novo. Olha que coisa, que isso é muito... Eu acho que, pelo menos para mim, é um ponto extremamente importante, né? A gente aprende desde muito cedo a desenhar o que devemos buscar na vida. O que é um padrão de, sei lá, de sucesso. O que funciona mais, né? O que funciona mais na sociedade agora. Então, desde muito cedo, a gente é moldado a desejar aquilo que falaram pra gente que a gente deve desejar. E quando a gente se apropria, vai buscando se apropriar desses padrões, a gente começa assim a viver num lugar de escassez. Não só escassez aqui fora, mas interna. A gente vai minando, porque nem sempre aquilo que me disseram é aquilo que eu desejo fazer. E aí a gente aprendeu, olha que coisa. A gente aprendeu e a gente ensina, porque se a minha consciência... Hoje eu já ensino totalmente diferente para o meu filho. Mas se a minha consciência é essa, eu também ensino. Não só aprendi, aí eu vou lá e ensino. Que tá tudo bem ser infeliz, desde que você coma. Tá tudo bem você não se sentir um ser realmente que contribui, que faz... Não é esse clichê de faz a diferença. Não é isso. Eu acho que até me incomoda um pouco, né? Vamos fazer a diferença. Não é esse lugar de faz a diferença, mas de ser quem eu sou, quem eu acredito. Então a gente devia aprender desde cedo a ser provocado, a se conhecer, a se reconhecer o que gosto, o que não gosto e como eu desejo me colocar no mundo. Só que para fazer isso, eu preciso o quê? Sair dessa alienação que você mesma trouxe, porque é uma grande alienação que a gente é convidado a vivenciar. E é interessante que todo mundo esteja alienado, alimentando esse sistema que é totalmente doente. Enquanto a gente não acorda, alguém tem que começar a acordar e que nos estimula, né, a achar que aquilo que seguir os moldes, né, serve... Cortou. Pode voltar a falar, por favor. Voltou. Oi, voltou. Voltou agora, pode falar. Tá. Não, então, isso que tu, né, de a gente conseguir prestar atenção, né, essa autoobservação e esse autoconhecimento para perceber que aquilo que serve para o outro ou aquilo que foi incutido em mim que era bom para mim, né, sem a minha autoobservação, sem o meu autoconhecimento, sem eu não negociar a minha dignidade, às vezes se perde pela pressão da vida, né? E aí daí nós entramos para o molde, aí nós ficamos condicionados no molde, e aí a vida passa, e aí a gente já tem medo de sair daquele lugar, sabe? Daquele lugar que é confortável, tipo assim, bom, ali eu tenho meu salário, eu ganho X e tal e tal. E aí depois aparecem as doenças do corpo e as doenças da alma. E aí, o que é pior de tudo, né, Jaque? Que é a infelicidade que nos coloca para dentro, nos coloca ostras, né? Ostras, né? Tipo, será que, né, a vida é isso, né? Será que a vida é isso? Será que eu tô aqui para
para acordar de manhã, trabalhar, chegar cansado, olhar minhas redes sociais, pagar boleto e ter um pouco de prazer, um pouco de afeto, porque a desse qualidade de vida tamanho. fica assim, desse tamanho, né? Então, eu penso que desse tamanho. Então, eu penso que uma diretriz do nosso Desperta, né, que a gente vem falando, é isso também, é poder questionar, provocar as pessoas, trabalhar as pessoas nesse lugar de poder que todos nós temos e que muito foi congelado e que muito foi submetido, e o nosso poder pessoal que foi negociado que não tem problema nenhum, todos nós negociamos o nosso poder pessoal, nós precisávamos fazer isso, os nossos pais, os nossos ancestrais, nós viemos de uma situação de escassez. Só quebrar esse ciclo. Nós temos que chegar num momento e dizer assim, olha, gente, tem que ter uma outra maneira para poder ganhar a vida. Uma maneira onde eu possa incluir a felicidade. Exatamente. E fazer as coisas que eu gosto não é um luxo, ou não e é olha, supérfluo, né? Onde eu possa perceber que exercer os meus dons no meu trabalho não isso é mimimi, né? Então, eu penso que uma base do nosso programa Desperta é a gente provocar, instigar para a autoobservação, para o autoconhecimento e mexer nessa questão estrutural. Aonde, como e por que nós cedemos poder, né? E como nos tornamos manipuláveis e como enfraquecemos, né? Para que a gente possa fazer o looping da virada, isso mesmo. né, Jaque? Que é a nossa grande borboleta, né, do nosso programa, que é as pessoas poderem participar do nosso treinamento e saírem não só motivadas ou aquela coisa adrenalina que a gente faz as formações, sai numa adrenalina e já faz... Não, isso também. Mas algo que a Jaque falou fundamental, que é a gente tocar nessa questão da consciência, porque ela é mais profunda. A gente não é um trabalho tipo de mercadológico, marqueteiro, não. Nós, com respeito a todos os trabalhos que têm essa finalidade, né? E aí entra um ponto, uma diretriz da nossa formação, do nosso trabalho, que é a espiritualidade, né? Então, assim, ok, existe o tipo de abordagem que é para nos dar motivação, sim, mas existe um lugar ainda mais profundo que é a gente resgatar, retomar o poder a partir da nossa essência. E a espiritualidade, ela é fundamental para a gente fazer o mergulho, né? E depois a gente voltar percebendo assim que eu tenho poder, eu posso. E eu não e respeitar o meu caminho, né? Escutar a minha individuação, perceber para que eu sirvo, quais são os meus dons realmente. O mundo precisa. Deixa eu até comentar uma coisa com você que é importante, que também é um tabu danado falar sobre esse tema espiritualidade no corporativo, que a gente arrepia e desqualifica. Por que desqualifica? Não porque às vezes a pessoa sente a importância, ela compreende esse conceito, mas vai passar vergonha, né? Porque no mundo corporativo, o mundo é racional, é lógico. Isso também é um auto-boicote das organizações, né? Eu acho que é bem importante, eu estou fazendo uma pós-graduação que se chama Espiritualidade e Estudos da Consciência. E esse lugar da espiritualidade, o que é isso na prática, né? Além do que a Raquel trouxe. Na prática, é a gente compreender o porquê, qual o sentido disso tudo, qual a existência, assim, o sentido de existir. Para que a gente corre atrás do rabo desse jeito, né? Para que a gente faz todo esse movimento? Qual o propósito de existir o que existe? Eu e todo o resto aqui. Então, é uma provocação para a expansão da consciência. Gente, nós não estamos aqui só para acordar, comer, trabalhar insatisfeito, voltar para casa, não sei o quê. Tá? Isso é realmente uma verdadeira escravidão. Só que essa escravidão, ela não é uma escravidão que as pessoas, né, que veio alguém aqui e prendeu a gente. É uma escravidão aqui, ó, mental. Porque a gente julga que não pode fazer nada diferente disso, porque foi o que foi ensinado. Então,
esse lugar de romper essa crença é fundamental para modificar a consciência e começar a fazer essa reconexão. E nós, mulheres, eu acho que todo ser humano, né? Mas falando de nós, mulheres, especialmente, a gente está amarrada a diversas crenças, né? Em relação à maternidade, em relação a esse posicionamento. Eu conheço mulheres fantásticas aqui, assim que chegaram no cargo de liderança, mas que viraram esses homens, né? Um pouco do que você falou, essa mulher ferida, né? Porque tem que suar para se colocar no mundo, porque se não falar com a mesma firmeza que foi aprendido, porque é só assim que a gente pode falar no ambiente corporativo para ser validado, para ser respeitado, aí a mulher vai lá e se forma desse jeito, né? Então, a proposta é muito além do que só levar a mulher para lá para ficar usando as mesmas ferramentas, os mesmos instrumentos do homem. Mas a nossa sociedade precisa do resgate desse feminino, porque é a única maneira de expandir a consciência, é a única maneira de se humanizar e humanizar as nossas relações com verdade. Se não for verdade para você, se não é verdade para mim, eu não me movimento. Eu vou fazer exatamente o que o outro espera, principalmente porque eu tenho medo de perder. Eu tenho medo de... eu prefiro ter uma vida, às vezes, medíocre, mas garantir aquilo que me disseram que eu preciso garantir, do que arriscar a me descobrir e fazer alguma coisa que realmente pulsa. E quando pulsa dentro de mim, alguém aqui tem dúvida de que eu entrego muito mais como serviço? Quanto melhor eu sou, né, quanto mais eu me encontro, melhor eu sou para o mundo, melhor eu sou para as pessoas. Isso é muito real. É só olhar para o lado e ver as pessoas, aquelas pessoas que você admira como profissional, como, né, na vida dela, como é que ela se comporta? Quem é essa pessoa, né? Provavelmente ela é mais inconformada, sim. Ela é autêntica, ela não tem medo de se expor. Não tem, não tem outro caminho, pelo menos as referências que eu tenho todas são muito livres, né? Raquel, você comentou uma coisa, né? Que foi muito difícil para você, mas você está aí, firme e forte. Você zelou pela sua liberdade. É difícil, às vezes, brigar pela nossa liberdade, mas vale a pena, né? No fundo, vale a pena, porque talvez esse seja a ressignificação que a gente tem que fazer do ponto de vista da espiritualidade, né? Katsu, nós estamos aqui para quê? Nós, seres humanos, como que a gente se comporta aqui, né? E muitas vezes, já que quando a gente fala de liderança, às vezes, né, eu acho muito legal também a gente, às vezes as pessoas pensam, líder pensa uma coisa grande, né? Eu sou líder, eu sou chefe de uma equipe. É liderança daqui também. Não. Né? A liderança, ela começa né? A liderança começa em pequenos passos, assim. Eu vejo, quando tu me pergunta, fala um pouco, né? Eu acho que daí, por eu ter sido forjada pela vida e chegar, né, nesse lugar onde eu tô hoje, que não tem nada de especial, né? Mas é um lugar onde eu tô vivendo, eu tenho liberdade de ação e tenho autonomia hoje, né? E foi conquistada a duras penas, pagando um preço, né? E eu tenho orgulho disso. E aí, o que acontece? Por eu estar alicerçada na minha verdade, né? Isso acaba inspirando pessoas, né? Então eu vejo, por exemplo, no meu trabalho hoje como consteladora com cavalos e o quanto eu atendo pessoas e mulheres, eu vejo assim, eu quero citar alguns exemplos, né? Até ela estava aqui agora, que são pequenos exemplos de liderança, de autoliderança, que às vezes as pessoas elas têm dificuldade na decisão também. E tu precisa de um empurrão de uma pessoa que tu confie, que tenha firmeza. Eu vejo assim, e eu fico muito alegre e contente quando, de alguma forma, no meu trabalho, eu toco as pessoas e eu vejo, e eu vi duas amadas aqui lindas, e vou citar o exemplo delas, né? Uma Carol, ela é funcionária pública e tudo, e gosta e tal, mas é aquilo, né? Lá pelas tantas o trabalho não tinha mais sentido.
E aí, então, a Carol foi fazer a nossa formação de dança circular aqui no Sul e tirou várias ideias, porque a nossa formação é cheia de ideias. E aí ela disse para mim no primeiro encontro, no primeiro módulo que ela teve, ou seja, ela teve quase nada de conteúdo. Mas ela disse assim para mim, Raquel, prof, eu posso fazer as danças agora com o meu pessoal lá do CAPS, da saúde mental? Eu falei assim, Carol, por favor, faça. E mais, se vier alguma coisa na tua intuição para agregar e trabalhar junto, na mesma semana a Carol foi e acrescentou outras práticas junto com a dança. Então, assim, o que eu percebo? Às vezes a pessoa parece que precisa de uma permissão, de uma pessoa que diga assim, tu pode ir. Que às vezes as pessoas precisam de uma validação, né? E às vezes a pessoa precisa do empurrão. Eu fico feliz porque a validação é a gente que dá pra gente mesmo, a partir desse processo de viver a nossa verdade. É isso mesmo. Né? Então, assim, ela não precisava nenhuma validação minha, né? Ela já estava. E eu fico agradecida à vida, né, também, de poder ter dito para ela, Carol, faz, né? Carol, se errou ou se não deu certo o teu projeto, põe a viola no saco, respire, no outro dia, aí. Faz. E no outro dia, faz. E no outro dia, faz, né? Porque isso é extremamente importante, a gente saber que dando o passo em direção à nossa verdade, dentro do caminho da liderança ou de empreender a partir de si mesmo, não tem uma cartilha, né? É uma autodecisão de dizer assim, ó, eu posso, eu quero, eu mereço isso para mim mesmo, para mim viver a pessoa que eu sou, né? Então, eu vi muitas mudanças, às vezes, quando a gente tem uma pessoa que a gente gosta, ou a gente tem um grupo, ou a gente tem facilitadoras, como é a ideia do nosso trabalho, que é dizer assim, ó, que é cavocar aquilo, resgatar aquilo das pessoas, né? E dizer assim, olha, vamos lá, não tem amanhã, agora. É o lugar do empoderamento mesmo, né? E vamos experimentar. Não tem palavra melhor. Né? E se cair, né? E se cair, e se não deu certo, e se funcionou meia boca, faz de novo, faz amanhã e faz no dia seguinte. Isso vai lapidando as pessoas, né? A partir da prática. Isso é treinar autoconfiança, né? Isso é treinar maestria dentro do seu segmento, né? E é isso, assim, que eu vejo, sabe? Que isso também é fundamental dentro dos grupos, quando a gente espelha histórias um dos outros e o grupo tem uma sinergia, né, junto com esse lugar de ver que todo mundo tem um dom que está ali pedindo para reflorescer, né? E o grupo ainda pode ter facilitadoras e pessoas que incentivem no sentido de dizer, vai, né? Errar faz parte do caminho, só que tem que caminhar, né? O caminho se faz caminhando, tem que caminhar, isso tem mesmo. que trilhar. Né? Então, acho que isso também são bases, né, do nosso programa Desperta, essa retomada é isso mesmo. de poder. E assim, vou aproveitar, a gente criou uma página no YouTube, uma página aqui no Instagram, que é o Projeto Desperta. Depois a gente publica aqui para deixar divulgadinho. Na próxima quinta-feira tem uma outra live, então a gente vai fazer uma série. Tem muito assunto, assim, hoje eu percebi, porque pulsa bastante coisas aqui, bastante sentimentos, ideias, né? E a ideia, e a nossa proposta nessas lives é trazer algumas provocações, um pouco da nossa própria experiência, e também falar cada vez mais desse desenho que a gente está construindo, né? Porque projeto, quando a gente fala, você tem que ter um projeto, é a manifestação de um sonho. Então, a gente quer compartilhar a manifestação desse sonho aqui e talvez, se isso faz sentido, for fazendo sentido para você que está escutando, quem sabe a gente vai estar junto lá em agosto, né? No final de agosto, que é quando a gente vai manifestar, colocar no mundo esse sonho de contribuição, né? De esse despertar que a gente teve, que mudou a maneira, né, de se colocar, de atuar, né, de ver o mundo, de se ver, a gente quer levar para outras mulheres também, né, e
E esse equilíbrio do feminino e do masculino, essa integração, realmente ela é extremamente poderosa. Muito, gente, é muito poderosa, porque é onde a gente se empodera e manifesta. Se empodera e manifesta. E vai cada vez mais assim lidando com as coisas com coragem, não sem medo, tá? Porque medo dá um bocado de medo, né? Várias coisas vão acontecendo no caminho. Mas a gente se encoraja para lidar com isso. Então fica aqui o meu convite para vocês. Raquel, eu não sei se você está me ouvindo. Eu não sei se a Raquel está me ouvindo. Então, para quem está ficando aqui ainda, eu quero ir agradecendo, porque eu acho que o nosso tempo está encerrando. Então, assim, gratidão por vocês terem ficado aqui, para quem está aí desde o começo, para quem está escutando depois. E vem com a gente nessa jornada de reflexão. Eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Isso é verdadeiro, é no fundo do meu coração. Nós precisamos trazer, levar a transformação para o mundo. Então, vamos juntas, vamos juntos nesse processo de mudança. Vai ser muito bem-vinda, Carol. Gente, boa noite para vocês. Eu acho que a nossa live vai cair. E fica aqui já o convite prévio. Quinta-feira que vem a gente volta para conversar um pouquinho mais. Se puderem mandar suas comentários, alguma coisa, vai ser ótimo, porque também ajuda a gente a direcionar a nossa conversa, o nosso próximo papo. Tá bom? Queria muito escutar vocês, mas acho que o tempo já está me avisando aqui que está encerrando. Um beijo grande para todos e todas. Fechou. Obrigada, Noi. Obrigada a você, viu?